Uma porta lógica mecânica é, de fato, um dispositivo físico que executa operações da álgebra booleana, AND, OR, NOT, etc., utilizando partes móveis, como engrenagens, alavancas, hastes deslizantes ou eixos, em vez de sinais elétricos ou transistores. Elas representam a base da computação mecânica, na qual o estado ligado, 1, ou desligado, 0, é definido pela posição física de um componente, empurrado, puxado, engrenado, desengrenado. Principais características e funcionamento. 1. Implementação física. Enquanto portas lógicas eletrônicas usam transistores para controlar o fluxo de elétrons, as mecânicas dependem de lógica de fluido, pneumática, ou interações diretas de partes rígidas para processar a informação. 2. Operações booleanas. Podem realizar as mesmas funções lógicas, como AND. Uma saída só é ativada se a alavanca A e a alavanca B forem movidas. NOT. Inversora. Move uma entrada, o que faz com que o mecanismo realize a ação oposta na saída. Empurrar faz a saída recolher. 1. Exemplos históricos e conceituais. O exemplo mais famoso é a máquina analítica de Charles Babbage, século XIX, que utilizava engrenagens para cálculos. Conrad Zuse também utilizou componentes mecânicos, relés, no Z1, seu primeiro computador, baseando-se em lógica binária. 2. Aplicações modernas. Embora substituídas pela eletrônica, portas mecânicas de microescala têm sido pesquisadas para ambientes extremos onde transistores falhariam, como áreas de altíssima radiação ou temperatura. Portas lógicas mecânicas demonstram o princípio fundamental de que a computação é independente do material. Qualquer mecanismo capaz de alternar entre dois estados de forma controlada pode, em teoria, realizar cálculos. Máquina analítica, projetada por Charles Babbage em 1837, foi o primeiro conceito de um computador mecânico de uso geral, apresentando a arquitetura moderna com unidade de processamento, o moinho, memória, armazém, e entrada via cartões perfurados. Considerada Turing completa e programável, ela utilizava engrenagens a vapor e foi influenciada por Ada Lovelace, a primeira programadora, embora nunca tenha sido concluída em vida. Principais características e conceitos. 1. Arquitetura, composta pelo moinho, processador, e o armazém, memória, antecipando a CPU e RAM modernas. 2. Programabilidade. Utilizava cartões perfurados para instruções e dados, baseando-se no tier de Jacquard. 3. Funcionalidades. Capacidade de realizar somas, subtrações, multiplicações e divisões, além de fluxo de controle, loops e ramificações condicionais. E 4. Ada Lovelace reconheceu o potencial de processamento de dados não numéricos e escreveu o primeiro algoritmo para a máquina. Este vídeo explica o papel de Ada Lovelace e Charles Babbage no desenvolvimento da máquina analítica. Contexto e impacto. 1. Dificuldades. A construção foi interrompida por falta de financiamento e limitações tecnológicas de precisão mecânica. 2. Sucessora. Evolução da máquina diferencial, 1822, focada apenas em cálculos polinomiais. E 3. Legado. Embora não finalizada na época, a máquina analítica é considerada o precursor direto dos computadores eletrônicos modernos, introduzindo conceitos fundamentais de computação automática. Ernst Otto Zuse, 1910 a 1995, foi um engenheiro civil e pioneira da computação alemão, reconhecido como o criador do primeiro computador programável funcional do mundo, o Z3, concluído em 1941. Ele utilizou lógica binária e relés eletromecânicos, lançando as bases da computação moderna, além de desenvolver o Plancalquio, a primeira linguagem de programação de alto nível.
Principais feitos e contribuições. 1. Z3, 1941, o primeiro computador funcional, programável e automático, operando com sistema binário. 2. Z1 e Z2, predecessores mecânicos e eletromecânicos construídos anteriormente, com o Z1 datando de 1936 a 1938. 3. Plan-Calcul, 1943 a 1945, a primeira linguagem de programação de alto nível, desenvolvida de forma independente durante a Segunda Guerra Mundial. 4. Zhu Zikage fundou sua própria empresa de computadores em 1949, que produziu o Z4, um dos primeiros computadores comerciais do mundo. E 5. S2, computador de controle de processo utilizado para calcular asas de mísseis. Zhu Zi, que também era pintor sob o pseudônimo Kuno Si, foi reconhecido tardiamente devido às circunstâncias da guerra, recebendo prêmios como o Anel Werner von Siemens em 1964. Ele é frequentemente considerado o pai do computador moderno.